Fala pessoal, hoje sexta-feira 13 de dezembro de 2024 e um dia meio nublado aqui, ó. Mas hoje eu vou falar de três coisas que aconteceram comigo só nessa manhã. Não que aconteceram, mas que me fizeram pensar nessa manhã. E essas três coisas são relacionadas com o brasileiro em si. Por que o país não dá certo, né? Não é por causa da classe política. O problema é que a classe política é feita de brasileiros. E os brasileiros são o problema. Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre um vereador aqui na minha cidade. Esse vereador comprou um lote em um condomínio. E o que ele fez? Ele quebrou o muro do condomínio para fazer a entrada da casa dele, do sítio dele, para fora do condomínio e fechou a parte de dentro. Ou seja, ele comprou um lote dentro de um condomínio, mas ele tirou o lote dele do condomínio. Então ele não paga o condomínio. E esse cara é vereador. E é incrível isso, sabe? E aí ele conseguiu instalar energia elétrica, ele conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer em um lote dentro de um condomínio que ele abriu uma entrada no muro do condomínio, entendeu? Ele não entra mais no condomínio, ele criou a entrada dele, só para ele. E para que ele fez isso? Para não pagar o condomínio. Cara, isso é um absurdo. E aí o que acontece? Esse mesmo vereador foi reeleito, lógico, é um vereador do PL. Aqui, ó, não tô falando de esquerda e de direita, eu odeio PT, eu odeio PL, cara, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas esse cara foi reeleito agora. E depois de ter sido reeleito, na última sessão do ano, os vereadores aprovaram um aumento de mais de 80% para o salário deles mesmos. E esse cara também estava no meio. Então isso é uma prova de que o problema é o brasileiro. O brasileiro sempre quer tirar vantagem de alguma coisa, é uma mentalidade difícil, né? Mas beleza, isso aí é um dos casos. Eu falei que eram três. O segundo caso é uma cena que eu vi agora aqui. Na minha rua tem exame de autoescola. E aí já é uma coisa esquisita porque eu moro numa avenida movimentada onde tem uma escola e uma faculdade nessa avenida. E é nessa avenida que as pessoas fazem aula de autoescola e exame para tirar a habilitação. Cara, não existia um lugar pior para fazerem isso. Mas enfim, é aqui na avenida da minha casa. E aí eu estava vendo uma pessoa ter aula de autoescola e existe uma coisa que todo mundo que já tirou a habilitação já fez, que é você tem que andar de ré, você tem que ir de ré subindo um morro e você não pode olhar no retrovisor. Você tem que ir paralelo com meio fio, mas você não pode olhar no retrovisor. O cara da autoescola, ele tampa o retrovisor porque você é obrigado a olhar para trás e você tem que andar reto com o carro, paralelo com meio fio, sem olhar no retrovisor. Beleza. Por quê? Todo carro tem retrovisor. Se você não tiver o retrovisor, você vai ser multado. Mas aí para você conseguir tua habilitação, você não pode usar o retrovisor, cara. Olha que coisa ridícula, meu irmão. Olha que coisa ridícula, você não pode fazer isso. Então, é mais uma coisa que vem do brasileiro. Por que que é assim? Eu sei por que que é assim. Porque eles precisam de um motivo para poder reprovar as pessoas na hora de tirar a habilitação e cobrar de novo. Eles têm que fazer aula de novo, tem que fazer outro exame. E o exame tem a taxa do exame, que é caríssima. Então, quanto mais eles conseguirem complicar a vida da pessoa para ela ser reprovada e ter que fazer outro exame, melhor, porque ganham mais. Então é assim que funciona. O carro tem retrovisor, mas você não pode usar na hora de fazer o exame. Cara, é outra coisa brasileira escrota, né não? Beleza. Bom, aí para finalizar, eu moro em Minas. E em Minas sempre existiu uma taxa de quando você renova, quando você paga o teu IPVA,
tem uma taxa, que eu não me lembro agora o nome, taxa de renovação, alguma coisa assim, que começou a ser cobrada 10 anos atrás, talvez 12 anos atrás, eu não sei exatamente quando, mas é uma taxa que não é cara, não era, né? E que quando ela começou a ser cobrada, a justificativa foi de que o governo tinha que enviar o documento do carro por correio para tua casa, e isso acontecia mesmo. Então a gente tinha que pagar por essa remessa. Então eles cobravam essa taxa. Acontece que há vários anos o documento já não é mais impresso, eles já não mandam isso para tua casa por correio. É digital, tem um aplicativo da carteira digital e a taxa continua sendo cobrada, cara. A taxa continua sendo cobrada. A taxa de envio por correio continua sendo cobrada mesmo sem enviar o documento pelo correio. Então isso, mais uma vez, é um problema do brasileiro que acaba virando político. E aí quando ele vira político, eu vou te falar, em vez de fazer alguma coisa pela nação, o que o cara faz? Ele compra um terreno num condomínio e abre um portão fora do condomínio. É isso. Então é difícil a gente evoluir como país, é difícil a gente ter uma economia forte, uma economia decente, se as pessoas agem assim. E isso aí você pode estender para todo tipo de serviço público, né? No Brasil, todo tipo de serviço público acontece desse jeito. Você tem que pagar várias taxas que não servem para nada. E, enfim, na polícia, na justiça, em todos os setores é assim que funciona, né? A pessoa, o brasileiro que se torna um servidor público, trabalha para si mesmo, não trabalha para o público. Então, isso fode com a gente, né não? Beleza, pessoal. Sexta-feira 13, não tinha um vídeo melhor. Final de ano chegando. E é isso aí, a gente se fala.